Olá, você já passou pela dificuldade ou está passando pela dificuldade de não conseguir escrever uma linha do seu trabalho? Se está passando por isso, vem comigo nesse vídeo. Eu vou te dar umas dicas sobre como a gente pode desbloquear isso, destravar essa sensação de não conseguir produzir nada. Bom, pessoal, eu fiz uma chamada nesse vídeo falando sobre os bloqueios que a gente tem na escrita. Esse vídeo, ele é especialmente destinado às pessoas que realmente têm essa dificuldade, que elas não conseguem produzir os seus textos, se sentem travadas. Eu, ao longo desses anos de experiência trabalhando com isso, eu tive muitas situações de alunos que procuravam e diziam: eu não consigo escrever, eu não consigo, não sai nada, eu tento, mas simplesmente eu fico na frente do computador e não consigo escrever uma frase, eu não sei o que escrever, eu não consigo, né, estruturar essa frase, eu não consigo começar. A frase que eu mais escuto é isso: eu tô travado, eu tô bloqueado, não consigo começar, não consigo fazer meu trabalho. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para tentar ajudar de alguma forma, né, as pessoas que estão passando por essa situação. Mas antes disso, antes de iniciar de fato, né, o conteúdo do que eu quero falar, eu gostaria de fazer um pequeno histórico, né, para que a gente entenda o contexto disso, que eu acho que é importante. Esse fim de semana eu estava lendo um livro, né, falando justamente sobre isso, né, um livro sobre produção de texto e, enfim, como produzir esses textos. E aí eu, lendo, né, esse livro desse autor, eu percebi algumas coisinhas, me deu alguns insights de coisas que eu já vivenciava e já via acontecer, né, com alunos muito frequentemente. Mas vamos lá. Vamos pensar primeiro o seguinte, gente. Nós, como alunos, como estudantes ao longo da nossa história, né, acadêmica, e aí eu tô falando assim, desde alunos lá do ensino, né, que estão saindo do ensino fundamental, indo para o ensino médio, né, nós nunca fomos estimulados, em linhas gerais, assim, claro, toda regra tem exceção, tem escolas maravilhosas, mas nós nunca fomos ensinados a pensar e escrever, né? O aluno, via de regra, a gente sempre fala, né, que o aluno, ele deixa para fazer tudo assim na última hora, né? E isso é meio geral, assim, né? Que os alunos, quando vão fazer os seus trabalhos, principalmente trabalhos descritivos, dissertativos, né, eles sempre acabam deixando para fazer um dia antes o trabalho, né? E aí vão lá e fazem correndo. Eu digo isso porque eu já vivenciei isso, né, em casa com meu filho. Faz correndo, na noite antes de entregar o trabalho, tá lá fazendo o trabalho, né? Não lê de novo, escreve ali de primeira, coloca o que tem que colocar, o básico, e manda ver, né? Então isso é uma situação muito recorrente, né, no ensino, né? Principalmente ensino médio, que já está se preparando para uma outra etapa da vida, né? E isso acontece também na graduação, né? Os alunos acabam fazendo trabalhos correndo, sem tempo, e fazem assim o mínimo e nem leem o trabalho, fazem o que está ali, colocam o que está escrito ali e deu, né? Então acho que é importante assim trazer primeiro que nós temos um histórico, né, de aprendizagem que já é um primeiro dificultador nesse processo, porque ele não nos estimula a sermos escritores, né? O processo de ensino, né, em geral, não estimula.
Por isso os alunos têm muita dificuldade nas redações, né? Quando vão fazer o Enem, quando vão fazer o vestibular, enfim, seja qual a prova, tem muita dificuldade nessa questão da redação, porque nós não fomos ensinados a pensar e escrever, né? Ou enfim, escrever o nosso pensamento, né? Porque escrever é um processo. Ele é um processo que está na nossa forma de pensar também. Quando nós escrevemos, nós estamos colocando nesse processo o nosso pensamento. Nós estamos organizando o nosso pensamento nesse processo. E dentro dessa organização, embora a gente use, né, as referências, né, trazendo conceitos, qualquer tipo de trabalho a gente acaba se baseando nisso, mas nós colocamos também o nosso pensamento, a nossa forma de pensar quando escrevemos. Vamos imaginar que nós estamos escrevendo uma carta ou escrevendo um conteúdo, mesmo da área profissional, quando queremos escrever um e-mail, né, para um outro setor, para uma pessoa, para um cliente, nós estamos colocando ali a nossa expressão, a nossa forma de pensar. Mesmo que estejamos usando expressões mais formais, né, mais... numa linguagem mais profissional, mas estamos colocando a nossa forma de pensar. Então, escrever é um processo. E como processo, ele nunca está acabado. Ele é dinâmico, digamos assim, né? Nós estamos pensando, estamos escrevendo, estamos revendo e reconstruindo. Então, esse primeiro ponto eu achei bem importante trazer antes de nós falarmos mais especificamente na questão dos bloqueios na escrita. Bom, vamos lá. Esse é o primeiro ponto. Segundo, como é que você escreve? Né? Vamos imaginar que nós estamos dentro desse meio, desse contexto que já tem essas dificuldades. Como é que você escreve? Como é que você faz a sua produção? Que necessidades, que condicionantes você se coloca quando vai escrever? Eu escuto muito as pessoas dizerem, e são até espécies assim de pequenos rituais, né? Mas eu escuto muito assim, eu preciso escrever de manhã bem cedo, porque eu acordo, eu faço meu cafezinho, e aí eu sento e aí eu consigo produzir. À noite eu não consigo fazer nada. Eu consigo fazer porque eu sentei de frente para uma janela, onde eu enxergo um verde, e aí eu consigo me inspirar e vou escrever. Eu não consigo escrever porque eu não tenho tempo. Eu tenho filhos, eu tenho casa, eu tenho trabalho, A gente se coloca vários condicionantes que dificultam esse processo do escrever. E vamos criando, né, rituais e vamos criando condições, porque se eu não tiver essa condição, eu não posso sentar e escrever, né? E com isso nós vamos nos bloqueando, né? O que são, assim, basicamente dois medos que eu vejo nas pessoas? Porque no momento que a gente está falando em bloqueio de escrita, e aí eu estou falando nas pessoas que realmente têm dificuldade para escrever, porque lá no comecinho do vídeo, eu lembro que eu falei, esse vídeo é voltado para pessoas que realmente estão, né, com dificuldade, se sentem bloqueadas, não conseguem sair do primeiro parágrafo da escrita. Existem basicamente dois medos que nós podemos falar quando colocamos a questão de bloqueio para escrever. Primeiro, é a dificuldade de organizar o pensamento, né? Aquilo que eu falei, escrever é um processo, é a nossa forma de pensar. Mas se o meu pensamento está desorganizado, está confuso, né, eu também não vou conseguir fazer com que ele flua de forma coerente, de forma organizada. Então isso é uma coisa que me bloqueia, porque eu estou confusa, eu não tenho as ideias claras, eu penso tudo ao mesmo tempo, eu penso que eu tinha que escrever isso, mas eu também tinha que escrever aquilo, mas eu também tinha que falar sobre aquele outro assunto, e tudo tem que estar dentro do meu trabalho, mas eu também não sei se é isso que eu quero, eu não sei se o meu objetivo é esse. Então dá um nó dentro da cabeça. E essa desorganização no pensamento faz com que eu trave, porque o medo me faz travar. O medo essa sensação de desorganização me leva a ter um medo
E o medo trava, o medo paralisa. E aí nós não saímos do lugar. E aí eu vou falar do segundo medo, que tem muito a ver com tudo isso, porque a gente faz pequenas fugas, né? Que é o medo de fracassar. É o medo do erro, é o medo da crítica. Porque nós, voltando lá ao nosso histórico de estudante, né? Nós vivenciamos processos de muita crítica, né, durante a nossa vida escolar, né? A prova tá errado, tá certo, tirou nota baixa, não escreveu direito. Então a gente vem sempre trazendo dentro da gente essa questão da crítica, né? E nos tornamos muito críticos conosco mesmo, né? Com a gente mesmo. E isso vai ficando arraigado ali dentro, vai ficando dentro da gente. E esse medo da crítica, ele nos bloqueia muito. Não importa se éramos adolescentes nessa época e se hoje somos adultos, somos pessoas com formação, mas o medo está lá dentro, as inseguranças estão lá dentro, né? E esse medo do fracasso, da crítica, ele é bem importante da gente olhar para ele, porque se eu tenho isso, eu não vou conseguir avançar em muitas coisas nos meus processos, né? Vamos voltar agora especificamente na graduação. Nós saímos, né? O aluno sai, né? Eu digo nós, mas comigo aconteceu também isso, mas o aluno sai do seu processo de ensino médio, que de certa maneira é protegidinho, né? Porque a escola ele não se abriu para o mundo ainda, né? Ele está dentro de um processo mais protegido, que é o ensino, né? A escola, por exemplo, do ensino médio, e de repente ele faz um vestibular, ele sai, né? Encerra um ciclo da vida dele, né? Que é uma vida escolar, né? Encerra esse ciclo e o aluno vai para a graduação. E na graduação é um choque, né? Porque é um mundo completamente diferente. O aluno tem que produzir sozinho, ele tem que se virar, ele tem que ler, ele tem que buscar sozinho as coisas. E isso para muitos jovens que entram muito cedo na universidade é realmente um choque, né? E aí ele tem assim, ele vai fazer 3, 4 disciplinas e ele tem que entregar muitos trabalhos, os professores pedem muitos trabalhos, né? E o aluno vai fazendo esse mesmo processo de novo, ele vai repetindo. Eu vou fazer, eu tenho que entregar amanhã, então eu vou fazer hoje. Aí o outro trabalho eu vou deixando, eu entrego, eu vou fazer um dia antes. E aí eu produzo o mínimo, eu escrevo o mínimo para fazer aquele trabalho, para entregar. E a relação que existe nessa etapa é uma relação ainda muito íntima, porque é o aluno e o professor. O aluno entregou o trabalho, o professor leu o trabalho, deu a nota, avaliou e ao final do semestre ele vai ter uma nota se ele vai passar ou não vai passar. É uma relação que não sai daí, desse meio. Quando o aluno acadêmico, ele segue na sua carreira, mesmo profissional, né, e depois ele vai fazendo as especializações, ele vai para um pós-graduação, ele vai para um mestrado, ele vai para um doutorado, enfim, ele vai galgando, né, vai crescendo, né, dentro da sua carreira acadêmica, essa relação se modifica, porque o aluno do mestrado, por exemplo, pós-graduação até não é tanto, mas mestrado, doutorado, a relação dele passa a ser dele com vários professores, dele com as produções que ele vai fazer, dele com os artigos que ele vai publicar. E aí a coisa começa a se complicar, porque não é mais uma relação minha com o meu professor, com a minha disciplina. É uma relação minha com os leitores que vão ler o meu trabalho, com os professores que vão me examinar numa banca. E aí começa a bater aquele medo, o medo do fracasso, o medo da crítica, porque o professor também é visto como um modelo, né? Um modelo a ser seguido pelo aluno,
E parece que professor também não erra, né? A gente sabe que os professores também têm as suas dificuldades para escrever. Ninguém sai assim, num passe de mágica, com uma varinha, né, de mágica e pim, sai pronto o trabalho. Não. Os professores também, eles precisam escrever e reescrever, né, e fazer de novo. Então, assim, é um processo que é comum a todos, né? Mas nesse ponto, eu quero falar sobre esses bloqueios. Porque a gente acaba trazendo aqui de novo o medo do erro, o medo do fracasso, o medo de que o meu orientador vai olhar o meu trabalho e vai fazer uma crítica e vai desconstruir aquilo que eu tinha inicialmente pensado. Então, muitas vezes, por medo dessa crítica, a gente acaba bloqueando e não conseguindo nem sair do lugar. Então eu volto assim, fechando essa primeira parte, gente, de que escrever é um processo, né? E como processo, ele precisa ser feito, revisado, modificado. Não tem problema nenhum nós escrevermos e de repente olharmos para aquilo e dizer, não, não é nada disso, vai lá e apaga tudo. Apaga tudo e faz de novo de outro jeito. Ou apaga parte daquilo, ou eu não gostei desse caminho. Mas é importante tentarmos, né? Porque quando vamos escrever sobre um tema, sobre um trabalho, já existem diversas coisas que estão no meu pensamento. Eu já pensei diversas coisas no momento que eu comecei a projetar e pensar o meu trabalho. Então, a minha dica número 1 aqui é comece. Independente de você achar que vai conseguir, que não vai conseguir, escreva de qualquer jeito, escreva errado, escreva sem concordância, escreva de um jeito que você não pode ainda mostrar para ninguém, mas escreva. Coloque no computador, né, eu ia dizer no papel, mas não no computador, tudo aquilo que vier na sua cabeça. Porque a escrita é um processo que está na minha cabeça. Então, coloque, não pensa que aquilo é definitivo. Apenas vai escrevendo, vai colocando lá, porque depois é mais fácil tirar o que ficar de lixo ali, o que não prestar. Mas não deixe de fazer. Tudo que está no meu pensamento, ele tem que de alguma forma sair. E no momento em que eu colocar isso para fora, que eu começar a escrever, mesmo de uma maneira meio desorganizada, as coisas vão se clareando. E esse caminho vai ficando mais claro. E aí lá, quando eu falei naquele medo, né, de não conseguir organizar o pensamento, o próprio ato de começar a escrever vai colaborar para que essa organização vá acontecendo. Então, nós não fomos ensinados a fazer esse processo. Esse é o primeiro ponto, mas nós temos que vencê-lo. E nós só vamos conseguir fazer isso se nós tentarmos, se nós corrermos o risco. Não tem jeito certo de fazer, não tem a melhor maneira, não tem o momento mais propício, não tem nada disso, gente. Nós temos que tentar e começar. E só começando é que nós vamos conseguir fazer esse processo acontecer. Escreva uma frase, escreva uma linha, 2 linhas, não importa. O importante é começar a fazer o processo e se libertar do sentimento de que eu tenho que fazer certo da primeira vez, que tudo tem que sair perfeito, que tudo tem que estar certo, que o momento tem que esperar o momento certo para escrever, tem que esperar vir uma inspiração divina que vai fazer com que venha tudo e vai sair, eu vou escrever tudo numa vez só. Não vai acontecer dessa forma. Nós vamos conseguir dar pequenos passos. E esses pequenos passos vão fazer com que
a gente vá conseguindo trilhar esse caminho de construção. É processo. E processo tem que ser reavaliado, né? Revisto para ser arrumado, para ser ajustado. Ninguém sai sabendo tudo de uma hora para outra. Assim é tudo na vida, né? A gente tem várias coisas que a gente vai arrumando pelo caminho. As coisas não são prontas e definitivas na nossa vida. Não tem nada definitivo. Tudo pode ser arrumado, tudo pode ser reconstruído, né? Agora, uma outra dica. Eu acho que eu já falei tanto, mas assim, a dica seria número 2, né? A número 1 é iniciar, começar com alguma coisa, né? Mas principalmente se libertar do sentimento de se exigir demais, tá? Mas vamos lá. Uma dica importante que eu acho que ajuda bastante, eu já devo ter falado isso em outros vídeos, eu lembro de ter comentado, mas não com esse foco aqui de realmente desbloquear, né? Ajuda muito fazer um tipo de esboço, esquema, sumário. Você pode chamar como quiser, cada um tem a sua metodologia, a sua sistemática. Eu, às vezes, quando vou fazer alguma coisa, eu faço muitos riscos no papel, né? Eu escrevo assim, tipo palavras-chave, né? Eu vou lá, coloco a palavra, puxo uma flechinha, coloco a outra, puxo para baixo. Quando eu vejo, tem um desenho ali, né? Uma figura cheia de flechas para cá e para lá. Mas, enfim, é um esboço, né? Um tipo de esquema que vai me ajudar a trilhar um caminho. Outra forma é fazer um sumário, né? Um sumário que nos diga assim, eu preciso tratar desse assunto, desse, mas dentro desse maior, eu preciso abrir, né? E falar sobre isso que está dentro desse ponto maior, desse capítulo maior. Então, isso também nos ajuda a estruturar o pensamento, né? Para que a gente consiga depois ir recheando com as coisas que a gente quer colocar ali. Quanto mais detalhado nós fizermos esse esquema, né? Esse sumário, esse esboço, enfim, quanto mais detalhado nós conseguirmos fazê-lo, mais fácil vai ser, mais vai nos auxiliar na hora de escrever. Então, por fim, assim, eu também não quero me alongar muito nesse vídeo, mas eu queria deixar essa mensagem, assim, de que você não tenha medo de apagar. Não tenha medo. Muitas vezes a gente faz uma coisa, claro, não podemos olhar para trás, né? A gente sempre fala isso sobre a vida, sobre as coisas da vida, que não podemos olhar para trás, para aquilo que ficou para trás, né? A vida não tem retrovisor, né? A gente tem que olhar sempre para frente, olhar para o para-brisa. Mas assim, não tenha medo de apagar. Não tenha medo de fazer de novo. Não tenha medo de escrever num dia e aí depois chegar no outro dia e reler aquele material e dizer, não era isso, não é por aqui, eu vou apagar e vou fazer de novo. Não tenha esse medo. Brinque com a escrita, brinque com aquilo que está no teu pensamento. Te liberta dessa sensação de erro, de eu não sei, eu não consigo. As dificuldades, gente, elas não são defeitos nossos. E isso é bem importante, assim, dizer para vocês. Eu queria muito deixar essa mensagem final de que essas nossas dificuldades, elas não podem ser encaradas como defeitos. Elas não podem ser encaradas como algo intransponível, algo que eu não vou conseguir resolver, algo irreversível na minha vida. Não.
As dificuldades, elas são desafios. E nós precisamos tentar, precisamos correr o risco. E nós só vamos conseguir fazer isso se a gente começar, se a gente der o primeiro passo, se a gente escrever a primeira frase. Mas tenham em mente que são superações, né? Estar bloqueado com alguma coisa, se sentir travado e ter a pressão de ter que escrever, de ter um prazo para escrever, porque nós vivemos assim, a nossa vida, sei lá, 80% da nossa vida, nós estamos sob prazos. A gente tem prazo para entregar um trabalho, a gente tem um prazo para pagar uma conta, a gente tem um prazo para realizar uma tarefa, a gente tem um prazo para tudo. Poucas coisas na nossa vida têm a liberdade de não ter preocupação nenhuma com data para entrega, né? Então, esses prazos nos massacram de certa maneira, né? Quando falamos numa produção textual, principalmente quem está na área acadêmica, existe muito isso, assim, essa pressão de entrega, né? De entrega de material, seja de artigo, do próprio trabalho de conclusão, da etapa de realizar a nossa pesquisa de campo. Então, a gente está sempre na pressão do prazo, mas a gente não pode deixar de tentar. A gente tem que ultrapassar esse medo, né? E se libertar dessa pressão que a gente tem das entregas, dos prazos, de fazer tudo certo, de que tem que sair perfeito. Não tem. Escrever é um processo. E é um processo de construção do meu pensamento, daquilo que eu vou usar para amparar o meu pensamento. Então, eu posso fazer, eu posso refazer e eu posso correr o risco. Posso correr o risco e eu posso tentar quantas vezes eu quiser. Não existe, só para finalizar, voltando a dizer para vocês, não existe jeito certo, não existe a melhor maneira de fazer, nem o momento perfeito. Nós precisamos fazer. E era isso que eu queria falar hoje. Existem, claro, técnicas, existem formas, né, de melhorar isso tudo, mas um vídeo assim é muito curto, na verdade, para a gente conseguir falar tudo, né? Mas eu queria trazer essa mensagem de que não existe pessoa que não saiba escrever. Não existe pessoa que não consiga. Todos conseguem. De um jeito ou de outro, todos conseguem. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos e eu espero que eu tenha ajudado minimamente para que você consiga parar, pelo menos assim, se você parar um pouquinho para pensar sobre isso e conseguir se libertar de alguns pensamentos, né, sobre isso, se você conseguir se libertar um pouquinho que seja desse sentimento de não conseguir fazer, eu já estarei bem feliz. Eu já estarei bem contente de ter ajudado, que seja uma pessoa. Se você quiser contar um pouco da experiência, mandar uma mensagem, fazer algum comentário aqui no vídeo, falando um pouquinho sobre isso, eu vou gostar muito, porque eu estou falando hoje para vocês de uma coisa que é um sentimento que eu tenho, que eu vejo, né, muitos alunos passarem, dessas dificuldades, mas é legal quando as pessoas dão esse retorno, né, esse feedback de que realmente passam por isso, contam as suas experiências, né, e eu acho que é assim que a gente se ajuda, é assim que a gente se reinventa nas coisas, né, e é isso.
Um abraço a todos, eu espero ter ajudado, um pouquinho pelo menos.